Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o Paraná tem 10.038 casos e 469 mortes por síndrome respiratória aguda grave. Isto tem lotado as unidades de saúde e em Campo Mourão não é diferente. A principal causa de doença respiratória é vírus, né? São infecções por vírus. É claro que em relação à mudança de temperatura, que quando está mais frio a gente acaba ficando mais junto, em um lugar fechado, então não tem circulação de ar. E a transmissão dos vírus se dá através das gotículas, né? Quando a gente tosse, espirra, então tem essa contaminação, facilita muito. E quando a temperatura está um pouco mais baixa, também muda um pouco a nossa imunidade, o que facilita pegar esses vírus. Nessa época que a gente acaba se aglomerando e o friozinho vem, é muito comum a gente ter circulando vírus que causam tanto resfriados, né, que é só aquele nariz escorrendo, aquela coisa mais leve, que aí tem rinovírus, adenovírus, tem vários por aí. E os que causam gripe, de fato, que essa diferença, né, entre resfriado e gripe, a gripe ela é mais forte, ela dá muita dor no corpo, dá febre, bastante tosse, dor de cabeça, então é mais intenso esses sintomas, e a gripe tem um risco maior de evoluir para pneumonias e outras complicações e até, infelizmente, levar a óbito, né? Nesse período, o vírus da influenza é o que está se espalhando e as pessoas estão se contagiando. Isso. Hoje, a causa principal hoje de vírus é a influenza A, seguido do vírus sincicial, que também é um vírus que é perigoso para idosos e criança. E aí depois outros vírus, né? A influenza B e outros vírus que estão circulando. Mas a influenza A é a principal causa no momento das complicações. Você disse aí, doutora, mas vou perguntar, os grupos de risco são mais idosos e crianças ou todo mundo está sujeito? Quando a gente fala em vírus, tudo depende muito da nossa resposta imunológica. E a resposta imunológica tem muito a ver com a genética também. É claro que gestantes, idosos, crianças, eles são mais suscetíveis, porque eles acabam com a imunidade mais baixa, falando de uma forma mais simples, né? Eles têm uma imunidade são um pouco mais imunossuprimidos, pela idade, pela gestação mesmo. Mas qualquer pessoa, independente da idade, se você não tem uma genética que é favorável para esse tipo de resposta imunológica, para esse tipo de vírus, você pode sim evoluir de uma forma grave, mesmo você sendo jovem. Quais são o que é preciso fazer para prevenir adquirir aí uma doença respiratória? Com certeza, sem dúvida nenhuma, a única coisa que melhora o nosso sistema imunológico é vacina. Sem dúvida, a vacina vai criar anticorpo para proteger a gente de uma gripe, né? Tanto a influenza, quanto Covid, quanto vírus sincicial. Nós temos as 3 vacinas. Então, a melhor coisa é uma vacina. Há pessoas que dizem, doutora, que após tomar a vacina ainda assim contraem a gripe. Sim, eu já ouvi bastante falar sobre isso, vou tentar esclarecer um pouco. Então, primeiro a gente precisa lembrar que a vacina ela não é 100%. Então, a gente primeiro precisa lembrar disso. Algumas pessoas podem sim pegar o vírus, mas vai ser mais leve. O risco de evoluir para uma pneumonia ou óbito já reduz muito, né? Agora, outra situação, né? Tem outra situação que é bem comum. Quando a gente toma uma vacina, a gente tem, em média, 15 a 20 dias para criar um anticorpo. Então, você tomou a vacina, você só vai ter proteção daqui uns 20 dias. Nesse período, até você tomar a vacina e criar a imunidade, você pode pegar o vírus. E você ainda não está protegido. Então, muita gente acaba pegando
o vírus da influenza e ainda não criou imunidade e acha que é da vacina. Então, essa é uma situação, né? É outra situação que pode acontecer. Doutora, há pessoas que dizem que mesmo tendo tomado a vacina, contraem a gripe. Tá, eu também escuto isso muito comumente e isso atrapalha muito, às vezes as pessoas não querem mais fazer vacina, né? Então, assim, primeiro a gente precisa lembrar que nenhuma vacina tem 100% de eficácia. Então, ela não vai impedir você de pegar, mas se você pegar, ela vai impedir você de ter complicações e ir a óbito, que é a principal motivo dessa proteção. Outra coisa que pode acontecer, e as pessoas acabam confundindo, às vezes, como o vírus está em circulação, ela pode ter se contaminado, né, ter se infectado pelo vírus uns dias antes de tomar a vacina. E aí, quando ela toma a vacina, ela desenvolve a doença. Ou a gente precisa lembrar que quando a gente toma a vacina, a gente vai ter a imunidade depois de 15 a 20 dias que tomou. E nesse período você está desprotegido. E nesse período você pode pegar a influenza de uma forma mais agressiva também. Então, a proteção vai vir 20 dias depois. Só para a gente encerrar, como médico, é claro, vai falar assim, qual é a recomendação para que as pessoas estejam realmente prevenidas, né, além da vacina, alguns outros cuidados, para não contrair aí uma gripe? Então, primeiro a vacina, antes de tudo, igual eu expliquei. Alguns cuidados básicos são importantes, do tipo a higienização com as mãos. Se você está resfriado, é muito importante que você use a máscara, já que a transmissão é através do espirro, da tosse e da gotícula. Então, você protege as pessoas disso, né? O álcool também, a lavagem e o álcool em gel. A educação, né, em relação à tosse, então, quando for tossir, cobrir sempre com os cotovelos, principalmente. Manter hábitos de vida saudáveis também ajuda a otimizar o teu sistema imunológico. Acho que esses são os cuidados básicos, assim, para evitar a transmissão e evitar pegar. Se você vê alguém que está resfriado, você mantém distância, manter o ambiente ventilado também ajuda bastante. Esses cuidados. Uma vez contraído o vírus da gripe, a pessoa pegou a gripe, né, doutora? Quais são os melhores tratamentos? Então, hoje o que a gente tem de tratamento é o oseltamivir, ou o Tamiflu, como é conhecido. O que é importante as pessoas saberem? A gente tem até 48 horas para começar o Tamiflu. Quanto antes, melhor. Depois de 48 horas, já não tem uma eficácia. Então, o ideal é quando se você ficou resfriado, sentiu que está com gripe, já ir testar para ver se você tem indicação de tomar a medicação. Então, o Tamiflu é um tratamento específico para a influenza, né? Além do Tamiflu, a gente usa outras medicações para melhorar os sintomas do paciente. Então, paracetamol, dipirona, melhorar o nariz que está trancado, medicações sintomáticas que a gente diz, né? Mas o tratamento específico seria o Tamiflu mesmo.